Boa tarde, tudo bem com vocês? E vocês? Como estão vivendo essa quarentena ou quaresma, como disse muito bem a nossa colega Vivian, por sinal uma excelente palestra que ela deu, gostei muito. E hoje eu estou ousando vir aqui, a pedido do Dr. Frederico, para passar para vocês sobre um tema que é o tema do momento, a depressão, que é o lado oculto do século. Então, eu vou passar através dessas lâminas, que elas são sugestivas, onde traz inspirações também para o que realmente, ilustrando aquilo que eu estou dizendo. Então, nós vamos falar hoje sobre os sentimentos. Tudo começa pelos nossos sentimentos, que eles são nosso sexto sentido. O sentido que interpreta, que organiza, que dirige e resume os outros 5. Então, os sentimentos, eles vão nos dizer se o que nós estamos experimentando, se ele é ameaçador, se ele é doloroso, se ele é lamentável, triste ou alegre. Mas o importante dizer é que não sentir é não viver. Parafraseando Descartes, ele disse que nada é mais verdadeiro do que sinto, logo sou. Então, cada um de nós é o sentimento que a gente tem. As palavras, a gente pode falar um monte de coisa, mas os sentimentos têm que ser experimentados. Olha. Basicamente, existem 2 tipos de sentimentos, os positivos e os negativos. Os positivos, eles é o que traz alegria, que amplia o nosso ser, o nosso senso de força, de bem-estar. É aquela sensação, gente, de inteireza, de vida completamente cheio de esperanças. Eles são alegres. E essa alegria, ela vai nos levar a nos expressar em trabalhos criativos. Você vai ser muito mais criativa, ter insights, ter ideias, quando você está vibrando aquele sentimento de alegria, de esperança, porque ele nos eleva ao nosso ser profundo, que por muitos ainda nem são detectados. Ele te dá, portanto, uma sensação de renovação. Uma renovação de tudo aquilo que você já viveu até agora. E essa quarentena, ela está nos deixando fazer essa reflexão. Reflexão que começa pela família, por estar com as pessoas que você mais ama, e com isso transmitir para eles os seus verdadeiros sentimentos e conhecê-los melhor. Já os sentimentos negativos, ele interfere no prazer, ele consome toda a sua energia, você fica lá cuidando daquele mal-estar, se sentindo uma vítima no mundo, e ele vai atuando de forma tão negativa que te deixa exaurido. E aí, no momento que isso ocorre, você tem uma sensação de vazio, uma sensação de solidão, um impacto de perda. Então, como que atuam os sentimentos positivos e negativos? Eles atuam abrindo os nossos sentimentos de forma natural, tornando-os patentes, conscientes e verdadeiros. Então, sim, neste momento, cada um de nós poderá progredir
do ferimento para a cura, da dor para o conforto, da fantasia e defesa para a realidade e aceitação. Então, por isso que disse no início que os sentimentos têm que ser vividos, experienciados, para você chegar nesse ponto de fazer uma cura das feridas que estão dentro de você há tanto tempo, coisas mal administradas, caminhos e escolhas que não foram feitas de forma acertada. Então, como que isso começa? A gente começa com a ansiedade. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é o medo de um mal, de uma perda, que é real ou não, que é imaginária, que ainda não ocorreu. Então, ansiedade é igual preocupação. Você preocupa sua mente de uma forma que te leva para o futuro, imaginando que aquilo não vai ser bom, que aquilo é uma situação que não vai te dar bem-estar. Você se sente insegura. É uma sensação, a ansiedade, que pode ou não acontecer, que nem tem ocorrido, mas dentro de você, do seu sentimento, ela foi plenamente aceita. Veja bem, essa moça que eu ilustrei aqui, ela está bastante ansiosa. O que acontece? A pessoa começa a comer unha, ela começa a sentir-se recolhida, ela se sente com os olhos espantados, ela está ansiosa porque ela está se sentindo frente a um perigo. Esse perigo nem sabe se vai existir, porque a verdadeira realidade é o seu presente. O passado já passou. Ele te leva no momento onde você traz todas as experiências que você já passou. Mas ele já ficou lá, é passado. O futuro, ele é incerto, porque ele vai depender muito do hoje, do amanhã, das suas escolhas, das suas decisões. Então, a única coisa que você tem de real e que você tem que aproveitar é o aqui e agora. Ansiedade. Essa ansiedade é um medo de ser magoado ou de perder alguma coisa. Então eu queria que você refletisse, na verdade, o que eu estou com medo de perder. O medo, ele é real? Será que é imaginário? O maior medo do ser humano é a própria vida. Eu via em experiências no consultório com aquelas pessoas que chegavam com muito medo e não sabiam de onde estava vindo o medo, e que a gente vai aprofundando, vai viajando juntas para buscar a real necessidade do indivíduo, ou a real realidade que ele está vendo, que está ali mais para que ele possa se manifestar. Portanto, a ansiedade, ela é uma advertência, porque compreender sobre quais perigos estamos sendo alertados. Então, você tem que enfrentar e examinar seus pontos fortes. Você tem a sua fragilidade, mas você tem uma força interna que você não tem ideia. Então você tem que realçar para você o que é bom para mim, o que eu sei fazer e que eu faço bem. Isso que tem que vir à tona. É essa força que vem de dentro de você, que você nasceu com ela, com as habilidades, com as suas sensibilidades, aquilo que você tem facilidade de fazer, e não ficar teimando em fazer algo que não é fácil para você, porque você nem treinou. Porque nós somos capazes de fazer tudo, mas
é preciso de muito treino. Mas quando você pega algo que é seu, que é fácil, que você trouxe como um dom, então é esses que devem ser examinados. Quando as fraquezas são convertidas em forças, então as pessoas se transformam. Então, qual o verdadeiro sentimento que está por trás da ansiedade? É o medo. Dentro da Gestalt, que é uma linha terapêutica, ela fala dos sentimentos reais, que são os positivos: alegria, é a satisfação de estar nos seus momentos de prazer, através até da sexualidade, e o amor. E os negativos é esse: medo, raiva, tristeza. Esses são reais. E não você ficar camuflando: eu tô triste, eu tô sem jeito, eu tô me sentindo sem condições. Você fica camuflando, inventando um monte de situações onde a realidade são esses danados desses sentimentos negativos. Então você está vendo aqui essa moça, ela está com tanto medo, está comendo os dedos, as unhas, olha o olhar dela, a sobrancelha como é que franze. Então muita gente tem muito medo do escuro, eu dei como exemplo aqui, e esse medo pode crescer tanto se ele é alimentado, que torna-se o medo de uma escuridão muito maior. E na realidade, o que é o contrário do escuro? É a claridade, é a luz. Então quero passar para vocês um exemplo que eu saindo com uma netinha de carro e ela falando para mim que ela tinha muito medo do escuro. Eu falei: mas de que é que você tem medo mesmo? Ela falou: não sei, eu tenho medo do escuro. Aí eu apaguei o farol do carro e falei: agora tá escuro. Mas como que você enfrenta isso, filha? Acende a luz. Aí acendi o farol. Ela falou: não tem nada ali de mal, né, vó? Eu falei: não, você tá vendo? Isso são coisas que a nossa mente vai criando, ou talvez quando mais jovem, uma babá, ou mesmo um irmão, um amiguinho, falou desse tipo de medo. E ela guardou e aceitou dentro dela como verdade. Porque nós só aquilo que é aceito por nós, como verdade, aquilo que é verdadeiro para nós. Então a gente tem que mudar. Bom, então nós temos vários tipos de perda e categoria da ansiedade. 3 são as principais: a perda do amor, do seu amor, a perda de alguém que ama você, ou a perda principal do senso de ser amado. Esse é um que mais mexe com as pessoas, porque nós não nascemos para viver sozinhos. Por isso Deus fez uma companheira para o Adão, como diz lá na Bíblia. Lenda é o quê? Mas ele falou que o homem não foi criado para ser sozinho. E quando você se sente sozinha e sente que você perdeu alguém que você ama muito, você perdeu aquele alguém como se tivesse a perda do seu amor próprio, do seu senso de ser amado. Não vou conquistar mais ninguém. Quer ver que ninguém vai gostar, mas eu gosto dele. Você dá 1000 desculpas, mas você fica mal. O segundo é a perda do controle e o terceiro a perda da autoestima, que eu vou falar daqui a pouco. O medo e a ansiedade. Como que a gente fica? A gente fica agressivo, colérico, por medo de que a nossa existência seja ameaçada. Então você vê, são 2 ilustrações, um homem andando para lá para cá ansiosamente,
e não consegue se estabelecer nem se equilibrar. Essa moça chora, 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 lá, completamente desorientada, numa ansiedade de que a existência dela está ameaçada. Nós sentimos ciúme e despeito por medo de perder, de ficar por baixo. Nós odiamos alguém por medo de que ela nos faça mal. Então aqui, gente, na minha palestra ao vivo, eu faço um exercício. Aqui não vai ser possível porque vocês não estão aqui. Mas a ansiedade resulta em um intenso trabalho mental, porque consiste em ficar imaginando desgraças futuras. Então você procura um médico, você toma ansiolítico, com todo respeito à psiquiatria. O remédio, a medicação, ele te dá com todo amor e carinho para te aliviar a sua tensão e o seu sintoma. Mas isso é importante quando você pode voltar, fazer junto com a medicação, se o caso já está muito avançado, é trabalhar uma psicoterapia. Num caso de ansiedade e depressão junto, temos também os antidepressivos. Mas se você não aprofundar, não experienciar, não buscar a causa principal através de uma psicoterapia, você vai ficar a vida toda dependendo disso. E os psiquiatras, quando você entra numa terapia, numa psicoterapia, uma psicanálise, eles vão vendo que os sintomas vão diminuindo, eles mesmos vão diminuindo a medicação até tirá-la por completo, né? Então, a ansiedade resulta em um intenso trabalho mental. Por quê? Você fica o tempo todo consistindo em fazer um trabalho de tristeza. Agora, fisicamente, como que é sentir-se ansioso? Olha aqui, várias figuras dessas moças. Puxa o cabelo, tampa a cabeça, põe a mão nos olhos, sente dor de cabeças constantes. E o que está acontecendo com essas pessoas? Elas sentindo-nos incertos, agitados, intranquilos, uma sensação crescente de que algo de mal está para acontecer. Um vago sentimento de uma perda que você pode perder eminente, que você está imaginando que vai acontecer. Os acontecimentos parecem escapar ao seu controle, parecem atuar de um modo a nos prejudicar. Por isso, toda esta sensação. A mais ainda, profundamente, a nível físico, os sintomas da ansiedade. Essa moça está aqui mordendo as mãos, olha o tipo do olhar, como todo o rosto dela está encolhido e tenso. Pés frios. Costuma esfriar os pés, que ele é o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de apoio. Então, você está totalmente sentindo-se longe, desapoiada, então seus pés gelam. Dentro do estômago é como se tivesse borboletas no seu estômago, voando ali dentro, te deixando totalmente desorientada. Falta de ar, um suor, tem gente que começa a suar frio, tem gente que desenvolve um suor constante nas mãos, as pupilas dilatam, vocês podem olhar, uma pessoa quando está com medo, a pupila dela dilata toda. Uma palidez na pele, ou seja, um estresse total. E como se processa esses sintomas a nível emocional? A pessoa, ao experimentar uma dor, um mal,
aliás, em experimentar o mal ou uma perda, ela sente uma dor. Essa dor vai criar um desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai levá-la a ter uma reação energética. Esta reação corretiva precisa ser dirigida para fora, para a fonte da dor. A expressão dessa energia chama-se raiva. Então, muitas pessoas que estão nesse processo de ansiedade são aqueles que vêm, fica nervoso demais, agarra, pula na pessoa, até mata. Essa expressão de raiva, logo em seguida, porque nós somos um ser divino, maravilhoso, vem a culpa. Essa culpa não aliviada, aí sim, vai te levar à depressão. Concluindo essa parte da ansiedade, eu digo para vocês que nós precisamos de uma oportunidade para nos colocar em contato conosco. Essa oportunidade que está nos sendo dada hoje, nesse mundo, no mundo inteiro, de ouvir os seus pensamentos, que você está mais quieta, mais recolhida, está tendo mais tempo. Então, prestar atenção, ouvir os seus sentimentos, aceitar quem você é realmente e assumir responsabilidade por sua vida, porque nós temos tendência a sempre tudo que nos acontece colocar foi por causa do fulano. Então, em relacionamento, eles falam, aí, olha, veja o que você fez eu fazer. A culpa é sua. Não. A culpa não é de ninguém. A culpa é nossa. Nós temos que assumir responsabilidade por todos os nossos atos e estar convicto da direção que é certa. Então, passando para especificamente a depressão, que a ansiedade é o medo da mágoa, da perda. A mágoa, a perda vai te conduzir à raiva. A raiva contida vai te conduzir à culpa. E a culpa não aliviada te conduz à depressão. Certo? Ficou claro para vocês? Então, o que é depressão? Depressão é isso aqui. Essa moça se escondeu, se encolheu toda e está cheio de pessoas no hospital psiquiátrico, internada, e que não é louca, simplesmente entrou num estado mais profundo de depressão. Porque ela vem devagarzinho, ela vai andando, você vai ficando, tendo um problema, tendo outro e tal, e você vai ficando triste. É uma sensação de que você está esquisita, que você está infeliz, está melancólica, está na fossa. E esses sentimentos que estão por trás da depressão, o que você faz com eles? A raiva e a culpa são os principais que te levam à depressão. Culpa por ter expressado o que você tem de pior, o seu estado emocional alterado, de forma a prejudicar e magoar o outro. Então eu pus aqui, só para ilustrar, esse bonequinho aqui, que é do medo, olha lá, o grilo, tadinho, todo morrendo de medo, a raiva saindo fogo pelas cabeças dele. Vamos pular esse aqui, ó, nojinho, tô com nojo, com antipatia, mas que mulher chata, mas que homem enjoado. A tristeza que te deixa impotente, te deixa amarrada, te impede de ir, de caminhar. E olha aqui, se não é só isso, você é isso, alegria. Você nasceu para ser feliz. Se você não está feliz, é que está errado. Porque Deus é felicidade e alegria. E você, como filha dele, você
expressa uma situação dessa, você foge do seu ponto direcional primário. A depressão e a culpa. Vamos ver. Olha bem, a depressão não ocorre por sua culpa. Não é uma fraqueza a depressão mesmo quando ela se instala, é uma doença. Olha como essa moça sente, todo mundo acusando, o outro apertando, o outro querendo agarrar. Olha a cara dela, medo, muito medo. Mas não é culpa dela, ela chegou nesse estado, porque no momento que ela entrou em depressão e em tristeza, como nós somos, acredito eu, pelas minhas crenças, que você está conectado com o mundo todo. E porque existe essa conexão, mas o sentimento é tristeza, você chega num ponto que você se interliga com todas as pessoas do mundo todo que está nesse tipo de sentimento. E a tristeza vai aumentando, a depressão vai aumentando. De repente você fala, nossa, fiquei triste só por causa disso. Não, esse trem está errado. Porque não é só seu. Você atraiu, existe a lei daqui que diz, né, do retorno. Você atrai aquilo que você pensa, sentimentos, emoções, tudo é atração. Então, vamos ver a diferença que existe entre a tristeza e a depressão. A tristeza é um sentimento de esgotamento que se segue à mágoa ou à perda. Então, por exemplo, se existe um medo real, né? Um medo de algo que te magoou, alguém que foi embora, porque a palavra-chave da depressão, da tristeza é perda. Por isso aquele questionamento do início, o que eu perdi? O que eu acho que eu estou perdendo? A depressão não, mas esse sentimento de tristeza depois ele passa. Agora a depressão não, ela é uma doença tanto como a diabetes, a pressão arterial elevada ou as doenças cardíacas, que afeta seus pensamentos, seus sentimentos e seu comportamento. Então vocês podem ver que é uma coisa mais séria. Então, no início eu falei para vocês sobre a existência de 3 tipos principais de perda. É a perda de alguém, que eu falei lá na frente, que ama você, ou perda do seu amor ou do seu senso de ser amado. Mas eu expliquei bem, agora vamos aprofundar na perda do controle e a perda da autoestima. Cada um de nós se sente vulnerável. Às vezes, isso te leva a uma maneira diferente. Então, a perda do amor, como eu disse, são as pessoas que têm esses sentimentos e que preocupam com essa perda, são vulneráveis à perda do amor. Encaro o mundo em termos de perda ou rejeição. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho a mesma sorte de fulano. Olha, uma coisa importante isso, nunca se compare com ninguém. Você, o outro é o outro. Todos nós somos importantes e temos as nossas habilidades e temos o nosso valor. Por isso, não se compare. Quando você pensa que você está perdendo alguém, você acha que foi uma rejeição? Quantos casos se conhecem de que as pessoas vêm e de repente vê que não tem muito a ver, torna-se um grande amigo, mas não é aquele tipo de amor que você queria? Você se frustra, né? Mas sempre você encontra provas que parecem indicar a iminência de uma perda. Tudo a partir daí, essas pessoas que têm medo de perder o amor, sentem-se abandonadas pelo mundo.
não achando o seu próprio caminho. Vejam só como a coisa fica séria. Quando crianças experimentaram provavelmente semelhante perda ou vivenciaram a ameaça de separação ou rejeição. Isso é muito comum, né, quando os pais se separam, que a criança sente que ela é culpada, muitas acham que é culpada, outras dizem, mas eu quero meu pai e minha mãe juntos. Mas ela não, na cidade que ela mora, às vezes, é valor para eles que pai e mãe separados não são uma coisa bacana. Então, ela cresce e quando adulta ela fala, eu não vou casar de jeito nenhum, porque a experiência que ela viu de perda de pai e mãe pode representar uma perda para ela. Ela sofreu muito, ela não quer isso para ela. Mas o importante é que você preste atenção como é que eu estou sentindo rejeitada. Por quê? Para que veio essa experiência para mim? Toda experiência é válida. São importantes para o seu crescimento. A perda do controle. A pessoa que tem esse sentimento, ela tem um medo, uma perda de perder o controle, seja o poder, seja o dinheiro, a posição social, o título, a influência daquilo que ela valoriza, torna as pessoas, então, controladoras. Tão infelizes ou desesperadas quando sentem que estão para perder o controle. Então, ela não pode ser, se imaginam nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, as pessoas perderam o controle de tudo, ou quase tudo. Mas não é mais aquela vidinha de rotina, aquela vidinha de ir daquilo que você já conhece. Está tudo confuso. Você não sabe, você não vivenciou esse momento. As pessoas que receiam perder o controle fazem questão de estar no controle o tempo todo. A ordem e a rotina a que se apegam parece mais importante que os sentimentos. Então, admitir que está magoado e ansioso é isso que te faz perder o controle. Nunca devemos estar preocupadas em ter o controle de tudo, é muito desgastante, gente. E a perda da autoestima? Esta é muito triste, porque as pessoas desencadeiam a ansiedade. Ela pode ter a aparência do medo de falhar, do medo de ser exposto como indigno ou de ser ridicularizado. São sempre assim pessoas competitivas e estão sempre em situações distintas. Quando ela se sente sufocada, quando as outras pessoas ultrapassam os seus sentimentos, os seus valores, ou atingem determinadas feridas que estão ali dentro. Então, o verdadeiro sucesso, ele não pode ser alcançado enquanto você estiver querendo ser julgado pelo seu desempenho. Primeiro, nós temos que ser, para depois ter. Ter com qualidade. A depressão, ela tem as suas causas e os seus fatores determinantes. Ela pode vir através de um histórico familiar. A família toda, antepassados, tudo tinha problema de depressão. Já é algo que está enraizado ali. E ela viveu com isso, foi gerada desse jeito. A mãe passou todos os sentimentos desse tipo para ela. Então, mesmo que ela não apresente isso durante os primeiros anos de vida e tal, mas ela, lá na frente, se for algo mais significativo para ela, para o valor dela, ela pode chegar à depressão. Outra causa é
outras doenças não psiquiátricas. Por exemplo, a diabetes. A diabetes, ela deixa a pessoa, perde muito do prazer de certos alimentos que ela adorava. E para ela é muito valor. Então, ela pode chegar à depressão. Alguns medicamentos que às vezes fazem efeitos contrários. Você toma um antidepressivo e em vez de você ficar mais alegre, você fica mais triste. Por isso os médicos sempre estão mudando para ver qual que o seu organismo melhor se adapta. O uso de drogas ou álcool. Por que drogas ou álcool? Porque a droga ou o álcool, ela tira suas defesas, você fica totalmente sem problema. Você tem coragem de fazer isso, fazer aquilo, porque você não tem medo das consequências. Então, ela pode, depois, após os atos feitos, ser levada à depressão. Algumas situações de vida, como estresse ou luto, o apego, às vezes, que tinha com uma pessoa e ela parte. Situações que ela fica totalmente desorientada, sem chão, e ela vai ficando triste, cria uma ansiedade, uma tristeza que pode levá-la à depressão. Mas tem pessoas que ocorrem mesmo quando elas estão bem, porque já tem um componente muito profundo, onde não foi cuidado. Fatores biológicos, portanto, genéticos e psicológicos. E quais são os sintomas da depressão? Os sintomas são perda de interesse ou prazer em atividades, em passatempos que você costumava apreciar, inclusive a atividade sexual. Outro sintoma é a tristeza, melancolia, uma sensação de vazio. Outra seria uma sensação de lentidão ou inquietação, com incapacidade de ficar quieta. Então, vocês veem que a ansiedade é ela que pré-anuncia, se não tratada, a uma depressão. Sentimento de autodesvalorização ou de culpa. Um sentimento de aumento, ou a pessoa passa a comer demais, ou comer de menos, interferindo no seu peso, a perda do apetite. Ideias de morte, de suicídio, tentativa inclusive de suicídio. Dificuldades de concentrar, de raciocinar, de memorizar ou tomar decisões. Outro sintoma muito grande é a insônia ou excesso de sono. Pessoas que quando está deprimida só quer dormir, para quê? Para esquecer, para fugir da sua realidade. Ou a perda de energia, ou uma sensação contínua que está sempre cansada, desanimada, cheia de coisas. Outro sintoma muito comum que a gente percebe é dor de cabeça. Pessoa deprimida sempre, a não ser que ela tenha olhado um problema de estômago, um problema de vista, né? O problema ocular, ele sempre também dá dor de cabeça, é uma dor de cabeça constante. Isso, no meu entender, já é a preocupação, a ansiedade que está lá por detrás trabalhando. Outros tipos de dores, tem gente que tem, cada dia acorda com uma dor. Problemas digestivos mesmo, porque ela engoliu muito sapo, né? Engoliu muita coisa que ela não queria, não conseguiu reagir. Como eu disse lá na frente, quando a raiva não é liberada, ou quando ela está com sentimento de culpa. Dificuldades sexuais, porque ela está deprimida, ela não quer ter prazer. Um pessimismo, uma desesperança, sempre aquela pessoa que você conversa, que você vê lá na frente, e não, vem aquela pessoa, ela só vai falar de coisa
chata, só vai ficar reclamando da vida, que todo mundo corre dela. Então, em tudo isso há uma ansiedade e uma preocupação. O tratamento da depressão. Como que é feito o tratamento? O tratamento é através de medicamentos antidepressivos, como eu disse lá no início, dos psiquiatras, uma psicoterapia, medicamentos antidepressivos junto, associados à psicoterapia, como eu disse para vocês. Eu já expliquei lá na frente da psiquiatria associada à psicoterapia. Todas elas juntas é que você vai obter maior resultado. Tempo não existe. Cada um é um, cada um tem uma reação, cada um tem uma realidade. Então, concluindo, as pessoas, vejam bem essa parte mais bonita que eu acho. As pessoas que recuperaram da depressão, muitas vezes são capazes de dizer: fui punido bastante por meus próprios sentimentos. Chegou a hora de fazer alguma coisa por mim mesmo. Então é tudo a partir de uma decisão. Quero viver minha própria vida, porque muitas vezes você fica vivendo o que o outro vive, se baseando em uma porção de crenças, de atitudes de outras pessoas. Mas você precisa arranjar coragem para você crescer de novo. E esse, gente, é um momento maravilhoso. Quando a tristeza bater na sua porta, diga para ela: olha, não dá para te atender, porque a alegria chegou primeiro. Então, muito obrigada. Que a luz do Divino Pai, a luz de todas as pessoas se iluminem neste momento. E eu vou passar para vocês um link sobre um teste avaliativo que eu achei muito bacana e que depois vocês podem clicar e fazer tipo uma avaliação. Em que ponto vocês estão e em como vocês vão seguir daqui para frente se baseando. Doutor Frederico, muito obrigada. Pessoal, todas as pessoas voluntárias do Fuliban, eu agradeço esta oportunidade e quando puder, vamos nos encontrar novamente, tem muitas palestras boas para passar para vocês. Namastê!